Olá, queridos alunos do Projeto Conquistar. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e estamos aqui no Centro de Mídias do Amazonas. Peço que sigam nossas redes sociais, Centro de Mídias, _AM, hashtag Projeto Conquistar, Seducam. Vamos conhecer o título da nossa aula. Episódio 6, Simulado, História, Extremos, desvendando as raízes do nazismo, fascismo e stalinismo, com o detalhamento, o fortalecimento das ideologias totalitárias. Então, vamos para o nosso simulado? Simulado questão 1. Essa questão foi tirada da Unifor Medicina 2023. Segundo Hannah Arendt, o totalitarismo pode ser conceituado como um regime de governo no qual prevalece a dominação permanente de todos os indivíduos em toda e qualquer esfera da vida. Em origens do totalitarismo, utiliza-se de retórica populista ao explorar temas como a corrupção endêmica nacional, crises econômicas ou declínio dos valores tradicionais e morais da sociedade, apresentando-se como alternativa possível para acabar com este mal. São exemplos de regimes totalitários existentes ao longo do século XX, exceto: letra A, fascismo na Itália, B, nazismo na Alemanha, C, franquismo na Espanha, D, salazarismo em Portugal, ou letra E, absolutismo na França. Observem aí as 5 opções, vocês vão marcar aqui. Não se refere a um regime totalitário. Vou deixar um tempo para vocês pensarem e daqui a pouco voltamos com a nossa resposta.
Parabéns para quem marcou aí a letra E, absolutismo na França. Essa é a resposta porque o comando da questão pede para marcar a alternativa que não se refere ao regime totalitário. Queridos, toda vez que vocês forem observar uma questão de vestibular, analisem, né, as questões e vão eliminando o que não pode ser. Então, pelo título da aula, já iríamos descartar a letra A, que fala fascismo, e a letra B, nazismo. A letra C e a letra D poderia dar ali uma balanceada, né, no conhecimento de vocês. Mas vamos conhecer o que foi cada um desses sistemas, certo? Vamos para o nosso gabarito comentado, que fala o seguinte: o regime absolutista, típico do antigo regime, não se insere nas características dos regimes totalitários atuantes no século XIX. Todas as alternativas anteriores, como o salazarismo, o franquismo, o nazismo e o fascismo, são regimes totalitários europeus. Então, uma das características principais aí também é a questão do tempo. O absolutismo, ele vai se concentrar ali durante o século XVI, e eu tenho a presença de um monarca com poder absoluto, com poder total, podendo algumas vezes ser confundido com o regime totalitário. Mas o termo regime totalitário vai surgir no período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E esses regimes eles vão se originar por conta das crises econômicas que surgirão após a Primeira Guerra Mundial. Então, como característica do absolutismo, eu vou ter também a onipotência do poder desse rei, em que ele vai ter ali características divinas, vai ter ali uma teoria que o poder do rei é poder divino. Logo, ele não pode ser contestado em hipótese nenhuma. Estamos aí num contexto em que a igreja, ela tinha grande poder sobre a cabeça das pessoas, né? Sobre ali o intelecto das pessoas. Então ela vai influenciar as pessoas em relação a isso. E quando se caracteriza o rei com esse poder divino, logo ele deve ser obedecido sem haver questionamento. Já em relação ao regime totalitário, vamos ver aí a exaltação da figura do líder, né? Como nós observamos e vamos verificar a questão do Mussolini, a questão do Hitler, né? Que são aí grandes figuras desse sistema totalitário. Vamos observar a temporalidade do acontecimento desse sistema, que é no século XX. Vamos observar também a questão do nacionalismo, né? Em que eles vão ter ali todo um processo de exaltar, proteger e amar a sua nação. Certo, queridos? Então vamos agora para a nossa próxima questão. Questão 2. Questão 2 do nosso simulado foi tirado da FUVEST 2021. A ascensão dos regimes totalitários na Europa das primeiras décadas do século XX teve o amparo de milícias que arregimentaram uma legião de indivíduos de ordem social heterogênea. Dentre esses grupos destacam-se: letra A, a Tropa de Proteção, SS, que foi uma organização paramilitar incumbida de organizar as manifestações de massa em apoio ao nazismo. Letra B, os Camisas Negras, que organizavam ações violentas, intimidação e assassinatos contra opositores de Mussolini. Letra C, a Seção de Assalto, SA, que foi uma organização paramilitar responsável por assegurar os interesses nazistas nos territórios ocupados. Letra D, as falanges espanholas, que foram empregadas na realização de atentados contra monarquistas e membros da comunidade judaica. Ou letra E, as milícias salazaristas, que atuavam para garantir a resistência contra os interesses portugueses na Ásia. Marquem a melhor opção e daqui a pouco voltamos com o nosso gabarito. Fica aí um tempinho para vocês pensarem na melhor resposta. Até daqui a pouco com o nosso gabarito.
correção da questão 2, qual foi o nosso gabarito, professora? Parabéns aos meus queridos alunos que marcaram aí a letra B, que fala o seguinte: os camisas negras que organizavam ações violentas, intimidação e assassinatos contra opositores de Mussolini. Então essa é a resposta correta. Parabéns para quem acertou, mas para quem marcou uma outra resposta, vamos observar o porquê elas estão erradas. Mas antes disso, vamos para o nosso gabarito comentado que fala o seguinte: os regimes totalitários surgiram na Europa logo após o fim da Grande Guerra, 1914 a 1918. A primeira experiência de Estado totalitário ocorreu na Itália, na figura de Benito Mussolini, que era conhecido como o Duce, que tomou o poder em 1922 através da Marcha sobre Roma. O Partido Nacional Fascista era militarizado, possuía milícias que davam apoio ao partido, eram os camisas negras. Essas milícias caracterizaram os regimes totalitários, praticavam intimidações, ações violentas e assassinatos. Então, esse foi o nosso gabarito comentado para justificar a letra B. Mas vamos observar por que as demais estavam erradas. Então, a letra A, que falava lá sobre tropas de proteção, nós vamos verificar que inicialmente ela se destinava à guarda pessoal de Hitler. Essas tropas de proteção foi de fato uma organização paramilitar, porém, possuía ali a sua função de segurança interna, polícia política, entre outras atividades, incluindo ali operações nos campos de concentração, certo? A letra C, que vai falar sobre a seção de assalto, combatia opositores no território alemão. Era uma organização paramilitar também, que tinha funções dentro da Alemanha. O que eles faziam? Combatia, perseguia, prendia, os opositores dentro do território alemão. A letra D está errada, que fala lá sobre as falanges, porque as falanges elas lutavam, contra forças republicanas durante conflitos lá na Espanha, Eram organizações políticas na Espanha. E a letra E está errada, está incorreta, que fala lá sobre as milícias salazaristas, que elas atuavam para consolidar o poder de Salazar em Portugal. Na alternativa, diz que elas estavam interessadas em garantir a resistência contra os interesses portugueses na Ásia. E nesse momento, durante o governo do Salazar em Portugal, eles não possuíam ali grande influência na Ásia. Então, por isso que essas milícias salazaristas, elas não vão ter aí esse posicionamento. Certo, queridos? Espero que tenham entendido o comentário da segunda questão do nosso simulado. E vamos agora para a nossa terceira questão. A questão 3 foi tirada da FUVEST ET 2022. A Grande Depressão foi um período de recessão econômica que teve início em 1929 e se estendeu ao longo dos anos 1930, primeiramente nos Estados Unidos e, em seguida, em diversas outras partes do mundo. Entre os principais antecedentes desse período de crise é correto indicar: letra A, o conjunto de reformas econômicas e sociais implementadas durante o governo de Roosevelt nos Estados Unidos. Letra B, a ascensão de regimes totalitários na Europa, como o fascismo na Itália ou o nazismo na Alemanha. Letra C, o endividamento da União Soviética, que havia tomado vultosos empréstimos dos Estados Unidos e se via em situação de insolvência. Letra D, a adoção de políticas econômicas de inspiração keynesiana, o que levou os Estados Unidos a um aumento dos gastos públicos e ao colapso econômico. Ou a letra E, a facilidade de obtenção de crédito nos Estados Unidos,
ao longo dos anos 20, que contribuiu para um aumento injustificado das ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York. Queridos, prestem atenção no comando da questão, ele está pedindo aí os antecedentes da crise de 1929. Observem todas as alternativas, marquem a melhor opção. Vou deixar um tempinho para vocês pensarem com um pouco de mais calma e depois voltamos com o nosso gabarito. E aí, queridos alunos, estava fácil aí para responder essa terceira questão? Quem marcou aí a letra E, acertou. Parabéns, meus maravilhosos alunos. O que fala a letra E? A facilidade de obtenção de crédito nos Estados Unidos ao longo dos anos 1920, que contribuiu para um aumento injustificado das ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York. Como eu falei para vocês, o comando da questão ele pede os antecedentes, ou seja, o que ocorreu antes da crise de 1929. E vamos observar aí o nosso gabarito comentado.
Entre as causas da crise de 1929, que quebrou a economia dos Estados Unidos e de todo o mundo capitalista, observem aqui essa palavrinha bonita, estão superprodução, política liberal do presidente Hoover, falta de mercado consumidor, especulação financeira, entre outros. Então, a resposta correta aí, né, seria a nossa letra E. E vamos observar o porquê das outras estarem erradas. Então, a letra A está incorreta porque se refere ao New Deal. O New Deal foi uma política de desenvolvimento econômico aplicada após a crise de 1929. Em 1933, 34 aproximadamente, ele foi desenvolvido pelo presidente estadunidense para tentar recuperar a economia dos Estados Unidos. A letra B está incorreta porque fala dos regimes totalitários terem se consolidado, né, antes da Grande Depressão. Porém, esses regimes totalitários vão se consolidar, vão se firmar após a Grande Depressão. Era uma resposta aí para esse sistema capitalista que estava em colapso. A letra C também está errada, né? Porque a União Soviética não foi afetada pela crise de 1929. E a alternativa fala que ela tinha sido atingida pela crise. Mas por que, professora, a União Soviética não foi afetada? Porque a União Soviética não era um território que aplicava o capitalismo. Lembra que eu coloquei há pouco lá no comentário da nossa questão? Eu marquei lá a palavra capitalista. E a União Soviética não era capitalista. Logo, não vai sofrer as consequências desta crise em seu território. Certo? E aí eu tenho a letra D, que está incorreta, que fala o seguinte, né? O keynesianismo serviu como modelo macroeconômico padrão nas nações desenvolvidas durante parte posterior à Grande Depressão. Então, esse keynesianismo é um sistema ali de economia em que vai ter a intervenção estatal. O governo ele vai ajudar a recuperar a economia, adotando ali políticas para fazer estatizações de empresas privadas e também oferecer emprego para a população que está passando por problemas ali financeiros, econômicos e sociais. Certo, queridos? Espero que tenha aí ficado claro as observações feitas de acordo com o nosso simulado. Então, vamos para as nossas considerações finais. Muito obrigada, queridos alunos, pela participação de vocês no nosso simulado. Agora chegou aquele momento bem descontraído da nossa aula, né? Se preparem aí para tirar nossa selfie. Vamos lá? Não esqueçam de seguir nossas redes sociais, @Centro de Mídias, _AM, e coloquem lá a nossa foto da selfie, né, marcando #Projeto Conquistar Seducam. Então, até a próxima. Tchau!